Como eu fazia para estudar, principalmente na época do ensino médio. Isso funcionou um pouco na faculdade também, mas não tanto. Bom, eu comentei no outro vídeo aí que eu não era tanto a pessoa que pegava livros e livros e ficava lendo, que eu fui muito uma pessoa de prestar atenção. E isso foi me ensinado desde pequenininho e funcionou pra mim. Não sei se vai funcionar pra você, mas isso aqui vai ser meio que uma dica hoje de como eu fazia pra estudar. Basicamente, o que que eu fazia? Tá. Eu, sei lá, desde o ensino fundamental, desde pequenininho, eu sempre gostava de ir pra escola, então eu não achava ruim ir pra escola. Tem gente que não gosta e aí complica um pouco. Mas se você gosta de ir pra escola, já ajuda bastante. Então, sei lá, você tá indo pra escola e você gosta muito de uma matéria. Eu sei que tem matérias que são mais difíceis de fazer isso e eu tive essa dificuldade, mas vou explicar pra vocês. Então, sei lá, eu sempre gostei muito de português. Quando eu era menorzinho, na verdade, tipo, bem pequenininho, eu gostava muito de matemática. Tipo assim, eu era muito fã de matemática. Comecei a crescer, não gostei mais. Mas aí depois eu comecei a gostar muito de português, geografia, história, ciências, que depois virou, tipo, biologia, física, química. Química eu não gostava tanto, mas física e biologia era bem da hora. E. Cara, que eu falei quase todas as matérias da escola, né? Mas enfim, eu gostava muito mais dessas matérias que eram mais de humanas, né? Então, história, geografia, português. E aí tinha um pouquinho de física. Física ajudava muito, que o meu professor era muito da hora. Biologia eu achava muito, muito da hora, porque, tipo assim, eu era fascinado por biologia, animais, florestas. Tipo assim, tinha coisas que pra mim eu lembro até hoje. Então, assim, o que eu fazia pra eu entender e estudar? Basicamente, sei lá, vamos colocar de exemplo aqui ciências. Ciências, eu estava estudando ciências, biologia depois. E, sei lá, o meu professor estava falando sobre as plantas. Então você tem as pteridófitas, as briófitas e não sei o que tem o tamanho da folha, a largura da folha. Então você sabe identificar por conta de vários designers da folha, é complicado, né? Mas o formato dela, toda a consistência da folha, você consegue identificar que tipo de folha é. Eu achava isso muito da hora. Não sei porquê. Mas, tipo assim, eu achava legal, prestava atenção. Claro que, tipo assim, eu não ficava 100% prestando atenção na aula. Às vezes distraía um pouquinho, brincava com os amigos ali e tal. Mas eu conseguia prestar, eu conseguia entender o que ele estava falando. E eu acho que era essa a forma que eu sempre consegui fazer para estudar. O que eu fazia? Prestava tanto atenção na aula que eu lembrava de quase tudo que o professor estava explicando. E eu sempre fui um muito bom ouvinte. Eu acho que é isso. Esse que é o ponto. Você ser um bom ouvinte. Você escuta bastante as coisas, você consegue absorver bastante as coisas, e depois você só precisa, tipo, meio que fazer só uma recordação, assim, não é recordação o nome, mas uma revisão. Então, o que que eu fazia? Era isso. Tipo assim, meu professor tava falando, vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial e história. Poxa, mó legal. Prestando atenção aqui, 1, 2 horinhas de aula. Pô, gostei bastante desse assunto. Quando eu precisava novamente desse assunto. Às vezes, sei lá, em alguma conversa com algum amigo, alguma coisa assim, vamos pesquisar. Pesquisava, assim, sites, algumas coisas e tal, e hoje até tá mais fácil isso, mas eu entrava assim no site, olha, isso aqui, olha que legal, isso aqui aconteceu, alguns vídeos no YouTube, algumas pessoas explicando o que acontecia, e isso vai aumentando mais, assim, tipo, meu conhecimento sobre isso. Hoje eu gosto bastante, tipo, ainda lembro de bastante coisa. E aí, tipo assim, precisava disso pra prova, lembrava que eu prestei muita atenção, então, tipo, prestei bastante atenção nas aulas. Cheguei no dia da prova, ou 1 ou 2 dias antes, só dava uma revisão, assim, lembrava alguns nomes, datas, tipo, pra gente decorar mesmo, tipo, porque datas às vezes é um pouquinho mais complicado, nomes também, e funcionava. Tipo assim, isso funcionou por muito, muito tempo. Só não funcionou, na verdade, quando eu tive a mudança do nono ano pro primeiro ano, que aí foi o momento que eu tive mais dificuldade. Que acho que teve uma mudança muito brusca, assim, sabe? E aí eu penei bastante. Aí ali eu fiquei de recuperação em 5 matérias, tirei 0 numa prova e tal. Mas aí depois passou suave, assim. Primeiro, segundo. Depois dessa recuperação, nunca mais fiquei de nada. Primeiro, segundo, terceiro ano, de boa. Na faculdade. Nossa, engasguei. Quase foi um. Na faculdade também funcionou isso, mas não da mesma forma, sabe? Eu acho que na faculdade, como era um assunto muito mais denso e tinha muito mais conteúdo, porque às vezes eu tinha 4 horas de aula, então, tipo assim, 4 horas de aula do mesmo assunto é muito mais coisa pra gente absorver. E a gente tem muito esse negócio, tipo assim, prestar atenção um tempo e depois já era. Então, o que eu fazia também era mais ou menos isso, eu prestava bastante atenção, só que os professores, alguns, né, eles liberavam os slides das aulas, então depois eu dava uma revisadinha, tipo, coisa de leve, não ficava muito pesado, e depois, assim, tipo, ia seguindo dessa forma, sabe?
Aí depois se tivesse alguma prova, alguma coisa do tipo, aí depois eu tentava dar um jeitinho de estudar um pouco mais forte. Na faculdade tive que fazer dessa forma. É que na minha faculdade também não tive tantas provas, então foi algo mais tranquilo, eu tive muito mais trabalhos. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, principalmente na escola. Eu acho que não é um negócio tão difícil assim. É realmente, tipo, pra mim funcionava muito bem. E eu gostava de prestar atenção na aula. Era isso, tipo assim, eu não todas, igual eu falei, matemática, por exemplo, depois do ensino médio, com um pouquinho mais complicado, então, tipo assim, penava um pouco mais, sabe? Aí eu tinha que me esforçar mais. Os que você tem dificuldade, você vai ter que se esforçar mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Tipo assim, você tem que estudar. E claro, tipo, você quer entrar num concurso, quer passar. Aí, mano, se enfia em livros, estuda e matéria online, e vídeos e videoaulas e professor, porque aí é mais complicado. Mas, cara, você quer passar no ensino médio, algumas faculdades também, tipo assim, já na faculdade, fazer algumas provas, não acho que, tipo assim, você, nossa, vou me encaralhar de livro ali, nossa, porque, sabe, tipo, acho que existem outras maneiras de você estudar, mas essa é a maneira que eu estudava e pra mim deu certo, e a maneira que sempre funcionou, porque eu gostava de estudar. Tipo assim, não estudar no sentido de, nossa, vou ler livros, mas eu gostava muito de entender o que estava sendo falado e era muito curioso. E isso ajuda bastante também, você ser um bom ouvinte e você ser curioso. Por que curioso? Porque o professor estava falando algo novo que eu não conhecia e eu achava muito legal. E eu começava a ficar fascinado, e aí eu queria saber mais, então, tipo, eu prestava atenção pra realmente entender. Porque eu acho que é bom a gente entender as coisas. Eu acho que, tipo, isso cria muito uma cultura na gente. Eu sei que existem, para muitas pessoas, assim, momentos mais difíceis de fazer isso, às vezes até mesmo se você não gosta da escola ou se você tem problemas na sua escola. E se você tem problemas na sua escola, é bom você conversar sempre com alguém, porque é complicado, né? Eu não vou ficar me estendendo muito nesse assunto, mas se você tem alguns tipos de problema, fale com seus pais, fale com diretoria, enfim, tente conversar com alguém. Fechou? Mas é isso. Essa era a forma que eu estudava e pra mim funcionou. E sei lá, se essa dica aqui funcionar pra você, fico feliz. Bom, é isso. Essa foi a minha conversa de hoje com você. Vejo você amanhã.